em tantas outras igrejas agora, a palavra sendo ministrada, o evangelho sendo levado, Senhor. Abençoa, Pai, abençoa isso. Profetas que estão falando, os pregadores, os pastores, Pai. Abençoa aqueles que estão levando a Tua palavra para frente, Pai. Abençoa esse Teu povo que muitas vezes, como ovelhas perdidas, ou sobrecarregadas, ou cansadas, Senhor, vão para as igrejas esperando uma palavra, que essa palavra seja genuína e pura, Pai. Abençoa a Sua igreja, cuida do Teu povo, livra-nos do mal, Senhor. E nós começamos aqui te agradecendo, porque o Senhor, quando tinha que alimentar 5.000 pessoas, uma multidão, milhares de pessoas, o Senhor partiu poucos pães que tinham e te agradeceu. Então eu não sei o que cada um está passando, Deus. Eu não sei a dificuldade, ou a luta, ou a bênção que cada um está passando. Mas independente disso, nós começamos dando graças, porque o Senhor está aqui e nos amou primeiro. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia a todo mundo. Bom dia. Bom dia, beleza? Vamos agora uma palavra de Deus, de gente para gente. Tem gente aí? Tem. Então tem gente aqui, mas debaixo de muita oração e temor, crendo que a palavra de Deus, que é inspirada e é colocada para nós, vai ser revelada nessa manhã e vai falar nos nossos corações. E a gente, com a graça de Deus, vai sair daqui mais próximo de Jesus. Esse é o grande desejo e oração, e que assim seja. Quero falar com vocês hoje, o tema é na mira, mas para entender o porquê na mira, né? Essa palavra na mira. Por que o tema é esse e o que ela, qual o contexto que ela tem a ver com a nossa prática de dia a dia de cristianismo. A palavra fala em Filipenses 3, 13, 14, que Jesus Cristo é nosso alvo. E quando a gente para analisar se Jesus Cristo é o nosso alvo, nós temos que buscar acertá-lo, né? E a mira, né? Mirar em espanhol, olhar, é mirar, a mira é você focar, né? Você intencionalizar aonde ou o que você quer fazer. Então, por exemplo, quando você quem joga basquete, um exemplo, ele precisa acertar a cesta, né? Então o alvo dele é a cesta e ele vai ter que mirar para acertar aquela cesta. Então ele vai tomar a posição melhor, vai fazer um treinamento para isso. Obrigado, Ana. E assim vai. Então, em vários aspectos, né? Nos esportes, a pessoa vai treinar no futebol. Por exemplo, o Oscar, que era jogador de basquete, depois que o treino acabava, ele arremessava mais 1000 vezes a bola para que a mira dele ficasse melhor. E a gente vai tentar entender isso no nosso relacionamento com Jesus, o que a gente faz, o que a gente pode melhorar. Isso vai para todas as áreas. Você pega no esporte, você tinha o Rogério Ceni, que é goleiro de São Paulo, ficava lá treinando. Tanto os esportes profissionais como a gente. Se você vai, uma brincadeira tranquila de você jogar um papel no lixo, às vezes você está jogando, tem que mirar. Ou lá em casa, a Tamara tem uma mira boa, porque a gente tem 2 cachorras, né? E a gente vai, todo dia de manhã, 2 bulldogs francesas, elas babam bastante. Todo dia de manhã, a gente tem que brincar com uma delas, porque ela quer brincar. E algumas vezes eu brinco, outras vezes é a Tamara. E normalmente quando a Tamara está brincando, eu estou sentado no sofá. E a Tamara, para jogar o brinquedo babado para a cachorra, tem a sala inteira. Às vezes ela me acerta. Aí eu falo, mas glória a Deus, que para Jesus é melhor, né, amor? Aí eu falo, meu Deus, deixa que eu brinco com elas. Mas a gente pode, a gente erra. Então, quando a gente olhar humanamente, vamos olhar humanamente, porque nós somos espírito, mas a gente vive num mundo físico, carnal, de carne, né? Encarnados. Para a gente dar uma mira melhor, a gente tem que parar, a gente tem que treinar, a gente tem que intencionalizar. E assim é com Jesus, né? As emoções influenciam muito. Às vezes a pessoa treinou um arremesso, um pênalti, ou jogar um dado, enfim, qualquer situação, ela treinou, mas se ela está num ambiente de tensão, isso tudo impacta, isso tudo muda, né? Então no treino ela consegue acertar 10 vezes, na realidade ali ela vai acabar acertando menos, porque isso tudo impacta. Então as emoções nossas,
elas influenciam. Então às vezes a gente está alegre com Jesus, ele está facinho na mira, a gente está bravo com Jesus, a gente vira as costas para ele. Então a gente tem que olhar tudo isso e ter essa estabilidade. E aí entra o espiritual, né? A parte espiritual, porque quando a gente fala que Jesus é o nosso alvo, e a gente tem que mirar para ele de uma forma treinada, de uma forma física, através de Bíblia, através de oração, buscando ele, buscando equilíbrio emocional, através com o fruto do Espírito, de temperança, e aí sim a gente já começa a entrar no espiritual. Então a gente vai entender, no texto que a gente vai ler, se Jesus Cristo é o nosso alvo, então ele é o nosso exemplo. Então o que a gente vai entender dele, para a gente poder sair daqui com a mira melhor, sair daqui mais perto, sair daqui enxergando ele, e vendo aonde a gente pode, na nossa vida, melhorar, né? Alguns estão com a mira ótima, outros ainda estão começando a essa jornada, e a palavra ela vai colocar para todo mundo. Então vou ler com vocês, são 4 versículos só, Mateus 9, do 35 até o 38. Mateus 9, do 35 até o 38, a gente vai entender. Se nós somos cristãos, nós estamos seguindo a Jesus, ele é o nosso alvo. Então, nosso exemplo, o que a gente vai aprender, né? E através do Espírito Santo aplicar na nossa vida. Então Mateus capítulo 9, JNA, 35 ao 38, eu vou ler hoje, são poucos versículos. Acompanhe ou na sua Bíblia, ou no seu celular, ou aqui, para ir memorizando a palavra do Senhor. Então, capítulo 9 de Mateus, versículo 35 vai falar: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Fala comigo, aflitas e exaustas. Aflitas e exaustas. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara, em outras traduções, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara, ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua seara. Então a gente começa a ler e olhar para Jesus, e o texto vai falar que Jesus percorria todas as aldeias e cidades. Então, versículo 35 vai falar que Jesus saía, e a gente começa a aprender com ele o sair, a necessidade da gente como cristão, a necessidade da gente quando está na igreja, a necessidade da quando a gente se converte, da gente não só estar fechado em um lugar, mas buscar sair. E ele diz que Jesus saía e percorria todas as cidades, todas as aldeias, e só Galileia tinha 204 cidades, e o texto fala, não só aqui, em várias outras passagens, que ele percorria todos. Então Jesus, ele foi muito para a rua, ele se movimentou muito, ele tinha relacionamento com pessoas, ele buscava as pessoas, ele recebia as pessoas, ele amava as pessoas, e ele caminhava, percorria, saía. As aldeias normalmente eram cidades menores, as aldeias grandes, ele passava por lugares bons, ele passava por lugares onde os judeus eram odiados, como em Samaria, mas ele percorria, ele não estava preocupado se aonde ele estava indo era um lugar que tinha indigentes, mendigos, que ele podia ser atacado, ele não estava preocupado se era um lugar, e ele ia em todos esses lugares onde tinham pessoas com dinheiro, mais pecadores como os publicanos, ou religiosos como fariseus, mas ele ia, ele simplesmente ia. E ele era Deus encarnado, Jesus, mas como exemplo ele mostra essa necessidade para a gente. Depois a gente vai entender que esse id é sobrenatural, e a gente não tem que muito racionalizar para onde eu vou, como eu vou, o que eu vou falar. A gente tem que simplesmente percorrer com Jesus e semear a palavra. E então, olhando para Jesus, diz que ele percorria todas as aldeias e cidades. Aí vai falar, ensinando nas sinagogas. Então ele ensinava, ele explicava, era mais do que uma mensagem, ele mostrava o que a palavra dizia, ele mostrava como que as profecias iam se cumprir, ele ia ali no Testamento, em Isaías, ele abria a lei, ele explicava nas sinagogas. E é interessante porque quando a gente fala em judeu, na Bíblia a gente tem as sinagogas e o templo. E a Bíblia é tão perfeita, tão maravilhosa, tão completa, ela mesmo se responde quando fala que ele ia nas sinagogas. Sinagogas eram os lugares de ensino. Quando o povo
israelense foi cativo para a Babilônia. Eles estavam sem o templo, e o templo é o lugar de adoração, é o lugar onde eles adoravam, expiavam seus pecados, faziam os sacrifícios. Então, nas sinagogas ele ensinava, que a sinagoga começou a existir para isso, para que não se perdesse a cultura, para que eles pudessem ter contato, para que eles pudessem ensinar. E ele ensinava nas sinagogas o que a palavra dizia, né? Então ele ia nas sinagogas, os templos naquela época ele que era de adoração, né? Na época que surgiram as sinagogas, o templo não existia, mas hoje, e na época de Jesus, ele estava em Jerusalém, o templo, então eles entendiam o que era o templo, e existiam as sinagogas, e hoje nós somos o templo, né? Então, naquele momento existia essa separação, hoje nós temos um privilégio, de que a gente pode aprender a palavra a qualquer tempo, nós temos o Espírito Santo para nos ensinar, e nós podemos adorar em espírito e em verdade a Jesus no nosso quarto. Então nós somos extremamente beneficiados pela realidade que Jesus e que o sobrenatural nos trouxe. Aquele tempo, o ensino, ele era feito nas sinagogas por pessoas. Hoje em dia a gente lê a Bíblia, que é inspirada, e tem o Espírito Santo para nos direcionar. Naquele tempo, quando surgiu as sinagogas, eles nem tinham o templo para adorar. Na época de Jesus existia o templo em Jerusalém, mas hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Quando a gente aceita Jesus, ele mora no nosso coração. Efésios 1,13 fala que ele habita aqui, a gente é selado. E aí quando a gente ajoelha no nosso quarto, se a gente consegue desligar um pouco o mundo, porque a hora que a gente ajoelha no nosso quarto para orar, toca o telefone, o celular vibra, a esposa chama, o marido reclama, o filho chora, mas quando a gente consegue se desligar e passar lá 5 minutos, meu irmão, é desafio, hein? É desafio, para todos, 10 minutos orando, buscando a Deus, 15 minutos orando, buscando a Deus, 30 minutos, é uma vitória, mas nós temos esse privilégio. Então Jesus ele ensinava e vai dizer, continua dizendo no mesmo versículo 35, e ele pregava as boas novas do reino. Então o texto ele continua, Jesus saía, Jesus ensinava e Jesus pregava as boas novas do reino. As boas novas do reino, o evangelho, né? Na verdade pregava o evangelho do reino. O evangelho quer dizer boas novas do reino. Então ele levava a mensagem, e aí sim aquela aplicação pontual que cada um nós temos a necessidade, nos nossos anseios, nas nossas lutas, nas respostas que nós precisamos. Então ele levava uma mensagem de consolo, uma mensagem de esperança, uma mensagem de, acima de tudo, de uma vida eterna, de salvação. O evangelho do reino, ele é acima de tudo a salvação espiritual, a salvação eterna, mas é uma salvação completa, que vem para a gente também. Através do texto a gente vai entender isso. Hoje em dia, né? Hoje em dia, o melhor está por vir, e sempre vai estar, porque o melhor vai ser sempre quando nós estivermos na vida eterna com Jesus, e ele vai voltar, vai pegar a sua igreja. Hoje a gente celebra a ceia, hoje é um dia de mesa, mas ele vinha, aplicava essa mensagem, levava o evangelho, levava a razão pela qual estava aqui, e falava da salvação, mas também entendia as necessidades pontuais de cada um. Tanto que aí vai continuar o texto, vai dizer que ele curava os doentes e os enfermos. Então ele pregava as boas novas do reino e curava os doentes e os enfermos, porque ele estava atento às necessidades pontuais. A mensagem do evangelho é uma mensagem sobrenatural de céu e de salvação, mas praticamente todas as vezes que Jesus chegava com alguém, ele tocava na necessidade pontual daquela pessoa. Quando ele falou com a samaritana, ela estava pegando água, rios de água viva fluirão de você. A palavra dele, através de Jesus. Então ele sempre ia na palavra pontual. Ele chegava, quantas vezes ele falou, o que tu queres? Ele chegava para o cego, para o coxo, o que você quer? Já era óbvio, mas Jesus sempre ia na necessidade pontual. Então essa salvação, ela não é uma teologia da prosperidade, porque nós temos aflições e nós sempre destacamos que o evangelho é a verdade de Deus, e ele refere-se à vida eterna, e que aqui a gente vai ter as aflições, mas nós também temos consolo e graça, e a gente vai entender isso suficiente para enfrentar as lutas que nós temos, as aflições e os cansaços que nós temos. Então ele vai falar que Jesus curava as doenças e as enfermidades. As doenças são as doenças que nós temos, as doenças físicas e emocionais.
Então a gente pode ter uma gripe, pode ter uma pneumonia, pode ter ali um problema do coração. Qual a diferença entre doença e enfermidade? Pode ter um problema do coração e Deus cura, Jesus cura. Ele pode vir, ele fazia cegos ver, ele fazia coxos andarem. Também ele curava as doenças emocionais, aproveitando a mulher adúltera, né, que foi para ser apedrejada, porque pegaram ela em adultério. Ele fez ali, ele falou: quem nunca pecou, que joga a primeira pedra. E as pessoas foram embora, os fariseus foram embora, e ele falou assim para ela: vá e não peques mais, né? Trabalhou a alma, o coração. Então ele cura as doenças físicas, as nossas doenças emocionais. Com a própria samaritana também, uma mulher com tantos maridos, ele ministra cura nas nossas emoções. As enfermidades, por exemplo, em Lucas 13, tem uma mulher que ela vivia há 18 anos com um espírito de enfermidade, e aí a cura espiritual, e ele repreendeu esse espírito de enfermidade, e ela, 18 anos curvada, foi curada. Então, ele curava fisicamente, ele curava emocionalmente, e ele curava espiritualmente. Então agora, em nome de Jesus, se há alguém aqui que tem a necessidade de alguma cura espiritual, em nome de Jesus, e como igreja, que Jesus ministre a cura em nome de Jesus. Amém. Às vezes você tem uma doença física que há tanto tempo tem te acometido, mas ela tem uma origem espiritual. Então, em nome de Jesus, com a autoridade que Deus nos dá, a gente repreende qualquer espírito de enfermidade. E que se alguém esteja passando por lutas, seja ela física, emocional, decorrentes de espíritos de enfermidades, que o poder de Deus que está aqui e o sangue de Jesus traga a cura agora em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí ele vai continuar, né? Jesus continua. Ele vai curando, e no versículo 36a fala que ele, ao ver a multidão, o ministério de Jesus, em Mateus 4, a Bíblia vai falar que o ministério dele era pregar, ensinar e curar. Então, ele vinha ali, pregando, ensinando, curando, saindo, e isso tudo, essa prática, através dos milagres que Jesus ia fazendo, gerava uma multidão. Então a multidão que ele via era decorrente do que ele fazia. Então a multidão estava ali porque, óbvio, ele era Deus, mas o que isso se traduzia para que humanamente as pessoas pudessem ver? Ele era alguém que ensinava de uma maneira sobrenatural, ele era alguém que ministrava de uma maneira sobrenatural, era alguém que curava. Então esse ministério dele, de ensinar, de pregar, de curar, gerava essa multidão. Então ele, ao ver a multidão, ao ver aquele povo todo que estava ali, ao enxergar esse povo todo, ele se compadeceu. Ele se compadeceu, é o que o texto vai falando ali no 36a. E quando a gente fala no começo, né? E quando a gente fala em se compadecer de Jesus, em várias passagens, vem falando que ele, antes de ministrar uma cura, ele se compadecia intimamente. Eu acredito que nós, como ser humano, não conseguimos ter esse compadecer íntimo como Jesus conseguia. Porque esse compadecer íntimo é um compadecer que vem do fundo das entranhas do ser humano, do coração, de lá de dentro, um amor, uma empatia tão grande. E fala que ele se compadecia, ele olhava para as multidões e se compadecia, ele tinha amor. Então, olhando para Jesus, que é nosso exemplo, nosso alvo, e a primeira aplicação que a gente vai fazer antes de passar para os outros versículos como isso se aplica hoje? Qual o paralelo que a Bíblia traz? Então eu vou ler para vocês, se vocês quiserem ler, Efésios 4:11, para a gente poder ver e entender esse paralelo. Efésios 4:11. Ele vai falar da igreja e ele vai falar dos dons de edificação da igreja de Jesus. Efésios 4:11 fala: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, a palavra de Deus é tão maravilhosa, e o sobrenatural dele é tão grande, e ela se aplica, se completa e se responde tanto, que quando a gente vê o que Jesus faz e o que ele deixa para a igreja,
é tudo que Ele já nos ensinou. E Ele nos dá, através do Espírito Santo, possibilidade de desenvolvermos isso. Então, quando a gente fala que Jesus saía, quando Jesus ia, quando Jesus estava fora, Ele evangelizava. Então Ele dá para a igreja, para a edificação da igreja, o dom de evangelismo. Quando Jesus ensinava, quando Jesus estava ali explicando as Escrituras, ensinando as Escrituras, Ele era mestre. Então Ele dá para a igreja o dom de mestrado. Quando Jesus estava ali, levando as boas novas do reino, o evangelho do reino, a mensagem do reino, pregando, Ele estava sendo profeta, e era conhecido como profeta, como mestre. E o profeta hoje, sem entrar em discussões de linhas teológicas, vamos visualizar o profeta como alguém que recebe a mensagem de Deus e leva para o povo. No Antigo Testamento você tinha o profeta, realmente aquele que era chamado por Deus. Nós cremos na existência do dom de profecia hoje, respeitamos quem não crê, mas a palavra de Deus é a palavra revelada. Então, assim como antigamente o sacerdote, ele entrava ali e ele era o canal de relação do povo para com Deus. O profeta, ele era o canal de relacionamento de Deus para o povo. Então hoje, a pessoa que leva o pregador, o pregador não necessariamente é pastor, e o pastor não necessariamente é pregador. Então o profeta é aquele que leva a palavra. Então Deus dá à sua igreja o dom de profecia. Quando Jesus, ele via a multidão, ele entendia a multidão, ele saía, ele pregava, ele ensinava, e aquela multidão que via de diferentes culturas, diferentes cidades, diferentes lugares, ele dá para a igreja o dom de apostolado. E também, mais uma vez, sem questões teológicas, hoje em dia é necessário que a igreja seja plantada, o apóstolo ele é um enviado. Então, um missionário, aquele que vai e planta uma igreja no interior, planta uma igreja no Amazonas, planta uma igreja na casa dele, um grupo pequeno, é alguém que está ali fazendo entendendo pessoas, cuidando de pessoas, sendo enviado por Deus. Então o dom de apostolado, ele dá para a igreja, igrejas que vão ter em várias cidades, igrejas através de missões. Então ele dá para a igreja esse dom de grupos pequenos, e assim vai. Ele dá para a igreja esse dom. E aí vem falar que ele compadeceu, ele amou o mundo, ele cuidou do mundo, e ele dá para a igreja o dom de pastorado, o dom de amar, o dom de abraçar, o dom de estar junto. E a igreja, toda a igreja, é disponibilizado esses 5 dons. É a palavra que a palavra está falando. Se eu faço parte de uma igreja, eu tenho disponibilizado esses 5 dons: dom de pastorado, dom de mestre, evangelismo, profecia, os 5 dons que a gente falou aqui. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou entender dentro da igreja, quando eu faço parte de uma igreja, qual é o meu dom. E a igreja tem que ter todos os dons. A igreja, para ser completa, se eu tenho uma igreja só com pastor, ela vai virar uma casa, porque pastor, ele gosta de ovelha, ele quer ficar com as ovelhas, quer que as ovelhas cheguem, quer abraçar, quer aproveitar, quer que ela seja curada. O pastor, ele vai fazer daquilo uma grande casa. Se você se uma igreja só com mestre, vai virar uma escola bíblica e ponto. Não vai ser uma igreja. Uma igreja completa, ela precisa de todos os dons. Se ninguém for para fora, como é que vai evangelizar? Se você não tiver a palavra que é alimento, não tem como subsistir uma igreja. E a nossa igreja, a base, é uma igreja onde a gente estimula. E ontem eu estava falando com um jovem, é importante, a gente precisa ter, porque um prega, o outro ama, o outro evangeliza. Mas eu só evangelizo. Não, precisa da pessoa para organizar, precisa da pessoa para ensinar. Você trouxe, agora vai ter. Então essa é uma igreja completa. Então Jesus, ele dá um exemplo, e aí a gente tem a disponibilização para exatamente seguir o que Jesus, que foi Deus, aqui fazer. Então, entendendo isso, a gente vai ler a parte B do versículo 36. Vou voltar aqui e vou ler com vocês. Versículo 36 fala que Jesus se compadeceu delas. Por que ele se compadeceu? Da multidão. Por que ele se compadeceu? E eu vou ler para a gente aplicar. Porque elas estavam aflitas e exaustas. As traduções mudam, mas a gente vai pegar o contexto do que é aflição, o contexto do que é exaustão, para entender que são similares. Como ovelhas que não têm pastor.
Então Jesus olhou aquela multidão como ovelhas que não têm pastor, porque elas estavam aflitas e exaustas. Quantos de nós, às vezes, não nos sentimos aflitos? E a aflição, uma boa definição para a gente entender o que é uma aflição, uma palavra difícil às vezes da gente caracterizar. Não sei se algum de vocês, alguma vez pequeno, criança, se perdeu dos pais, ou se alguém que é pai perdeu o filho. Você para, é uma aflição. Estou perdido, perdi alguma coisa. Então a aflição tem a ver quando a gente não está encontrando, a gente não está entendendo. Muitas vezes quando a gente está no mundo e o mundo nos sobrecarrega, a gente nem se converteu àquela aflição, sabe? Ovelhas aflitas, ovelhas que estavam necessitando ser encontradas pelo Pai do céu. E as ovelhas estavam exaustas. Quando a gente fala em ovelhas exaustas, a Bíblia fala, Jesus diz, né? Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, meu jugo é suave, meu fardo é leve. O que ele está falando aqui é da religiosidade. O que traz cansaço é religiosidade. E a palavra é maravilhosa, porque ela fala assim, ao que está aflito, ela dá paz. Ao que está sobrecarregado de religiosidade, cansado, a gente tem que entender da graça de Deus. E quando a gente cumprimenta um irmão e fala a graça e a paz, essa palavra ela vai tão além do simples falar, que quando a gente começa a entender e desejar isso do coração, como se fosse uma oração para o irmão, né? Às vezes o irmão está ali sem paz, então que a paz para você seja encontrado por Deus. A graça, né, às vezes está sobrecarregado, e a religião sobrecarrega mesmo. Na época aqui, a época dos judeus, eles tinham leis já biblicamente que existia, aí em cima das leis eles colocavam mais leis em cima, a ponto de que quando aquele doente do tanque de Betesda, fala paralítico, mas o texto não diz, então fala doente do tanque de Betesda, ele foi curado. E os fariseus foram discutir, era um sábado, tinha a questão do sábado, mas a discussão que eles travaram ali foi com Jesus, porque ele levantou e pegou a maca dele, estava indo, e era proibido de sábado você levar um objeto de uma cidade para outra, isso estava em um código de conduta deles. Então a religiosidade, ela vai bater na gente, ela vai pegar a gente, ela vai colocar regra na gente, não que não tenha que ter regra, não que não tenha que ter, mas a religiosidade ela exagera nisso. E as ovelhas, como a maior parte de vocês sabem, são animais que não enxergam direito, são animais dóceis. Imagina uma pessoa dócil sem enxergar direito, ele vê um lobo com a pelinha de cordeiro, o que o lobo falar, ele vai acreditar. O que você serve para a ovelha, ela come. Se você servir lixo, ela vai comer lixo. Então, a ovelha, ela é um bichinho dócil, um bichinho que não enxerga, um bichinho que ela necessita de cuidados. E Jesus veio então olhar para elas como ovelhas que não tinham pastor. E aí no 37, ele vai falar para os discípulos, ele fala assim, versículo 37, então Jesus disse aos discípulos, a seara é grande, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu vou abreviar aqui, já vou ler o 38 para a gente aplicar e já ir para a conclusão. Hoje tem a ceia, depois o 38 vai dizer, por isso peçam ao Senhor da seara que Ele mande trabalhadores. Então, Jesus fala para os discípulos, né? Discípulos são aqueles aprendizes, os discipuláveis, aqueles que já estavam mais perto de Jesus, aqueles que já caminhavam com Jesus. Ele falou, olha quanta ovelha tem, peça ao Senhor da seara, peça a Deus trabalhadores, porque o povo de Deus é grande, e muitas vezes o que falta são os trabalhadores. E os trabalhadores, eles têm, hoje nós temos através do Espírito Santo os dons que a igreja pode ter, então nós temos essa condição. Então quando Jesus pede para que os discípulos tragam mais trabalhadores, nós olhamos o que Jesus fez, né? O que Ele nos ensinou, a maneira como Ele fez para que a gente pudesse, Ele como alvo, Ele como exemplo, ajustar a nossa mira, a nossa visão, o nosso foco e entender Ele como o exemplo. Ele era o cabeça, então Ele foi, Ele ensinou, Ele pregou, Ele curou, Ele se compadeceu da multidão, Ele trazia a multidão, assim como hoje nós temos essa possibilidade. E aí você tinha os discípulos ali do lado dele, que já estavam mais perto, que já iam se formando uma igreja, que era o corpo da igreja, né? Jesus o cabeça, o corpo da igreja, com quem Jesus compartilhou os experimentos e falou assim, olha, peça ao Senhor da seara trabalhadores.
E aí os discípulos pedem trabalhadores. E aí os discípulos se tornam um molde, né? Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aí tem uma frase que a gente precisa prestar bastante atenção, porque se cria algumas coisas no Evangelho para legitimar erros. Nós somos humanos, mas a gente não pode esconder erro ou legitimar erro. E aí eu vou falar igual Paulo, e eu acho que é assim que tem que ser, por isso que eu estou falando. Quando alguém está à frente, ele tem que falar assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu sou humano, sou errado, mas eu imito a Jesus. Não adianta eu falar: não, estou aqui, mas olha para Jesus, porque eu vou fazer um monte de bobeira. Não, se eu crente que está na frente, se errar e é exemplo, não pode. Não pode. A palavra fala, a palavra ela é pesada nesse aspecto. Ela fala assim: se você for dar mau exemplo, principalmente para as criancinhas, para as pessoas mais frágeis, resumo, vai falar que é melhor você estar morto, né? Então, quem está na frente, quem é exemplo, por que eu estou dizendo isso? Quem se dispõe a trabalhar, quem se dispõe a ser exemplo, e Deus disponibiliza as condições, mas você tem que ser exemplo e você tem que assumir a responsabilidade de exemplo. E aí a gente vai entender que tem uma caminhada nisso. Então, quando a gente olha o texto, Jesus, ele falou com a multidão, que parecia sem pastor, né? Ovelhas sem pastores, e ele falou com os discípulos. Os discípulos, eles já estavam ali como trabalhadores. A multidão eram pessoas ali do mundo, ou pessoas sobrecarregadas, sem pastor. Os discípulos já tinham ali o pastor, já tinham em Jesus, já tinham a possibilidade de levar, eles já tinham sido enviados por Jesus. Na verdade, depois disso eles foram enviados de 2 em 2, primeiros 12, depois 70, pregando, curando, vendo maravilhas, vendo restauração. E da mesma forma ele coloca isso para a gente. Todos nós temos a grande comissão, que é o ID, né? Mateus fala, Marcos fala, todos os evangelhos falam: ide, fazei discípulos em todas as nações, pregando o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nós também temos que buscar em Deus como trabalhadores. Quando nós já somos discípulos, estamos mais perto de Deus, os dons de se compadecer, os dons de ensinar, os dons de buscar criar novas igrejas. E o evangelho tem que crescer. O evangelho tem que crescer porque o crescimento do evangelho, você gerar novos trabalhadores, você está fazendo com que filhos vão crescendo. E filhos, muitas vezes, quando crescem, saem de casa, vão para fora. E a gente tem que entender que o objetivo da igreja é gerar movimento de crescimento. E para todos nós, pastores, líderes, se a gente não ficar atento a isso, a gente muitas vezes mantém, por alguma razão, as ovelhas ou a igreja infantilizada. O que é infantilizada? Sabe, dá uma bola para um bebê, ele tem que virar no gol, ele vai para qualquer lado, mas é bom porque ele nunca vai sair de perto do pai, porque o pai pega na mãozinha, volta, põe ele para cá, fica aqui, daqui a pouco ele sai de novo. Não, o nosso objetivo como igreja, seja quem for, qualquer um que está na igreja, já trabalhando, já com a mão na obra, o objetivo é ver a igreja crescer independente do que vai acontecer, e não buscar a infantilização da igreja. E é um desafio para a igreja de hoje, porque a igreja de hoje, ela muitas vezes está lotadas, porque são ovelhas cansadas e sobrecarregadas, que já deveriam ter sido tratadas e serem trabalhadores para irem para fora. E você cuidar de ovelha cansada, às vezes nem trabalho dá. De ovelha, porque é fácil. Você cuidar de ovelha sobrecarregada, ovelha aflita, né? Ovelha qualquer coisa que você fala: a vitória vai chegar, hein, ovelha, vai chegar. A vitória não chega, mas você não teve fé suficiente. Vamos orar, vamos fazer mais uma campanha, a campanha da vitória. Não, a vitória não chegou. Será que é isso? Vamos orar, a vitória vai vir. E aí? O melhor de Deus vai chegar, mas o que é o melhor de Deus? O melhor de Deus é arrumar esse emprego, aquele emprego. Por que Deus não me dá? Por que aconteceu isso na minha vida? Por que o meu relacionamento terminou? Por que eu estou com dificuldade com os meus filhos? Porque, cara, e Jesus fala como trabalhador, a nossa função é semear, é jogar as sementes. A palavra fala que o semeador saiu e ele jogava as sementes, e a semente caía na rocha, e a semente caía no espinho, e a da rocha não crescia, do espinho o inimigo roubava, e algumas caíram em boas terras. E às vezes
A gente quer ser especialista em plantio e a gente quer fazer um buraco, plantar, cuidar da plantinha. E aí, a função de fazer crescer é de Deus. Deus fala assim: vocês, igreja, vocês semeiam, no máximo regra. Quem vai fazer crescer é Deus. E Deus, normalmente, vai fazer crescer, vai tirar ela, vai dar uma chacoalhada, tirar aquela terra, dar uma ajustada e vai ligar nele que é a videira. Então, a nossa função é só semear. É só semear. Então, eu quero fazer oração com vocês, mas eu quero só explicar para que você possa orar direito, junto comigo. Existem pessoas que já estão na obra, já são trabalhadores. Às vezes não estão ainda totalmente discernindo qual é o dom, né? Se é um dom de pastorado, se é um dom de ensino, mas Deus tem um dom para você. E não é um dom para te deixar perdido, porque é coerente. Então, quero orar com você para Deus continuar te dando força de você ser trabalhador. A segunda oração é para aquele que já está na igreja, já está aqui em união, mas não está trabalhando. O estar na igreja e não trabalhar é perigoso, porque a semente, ela não foi feita para ficar no celeiro. A semente no celeiro, ela apodrece, a gente tem que jogar. E dentro da própria casa, né, Eli tinha 2 filhos, ele era sacerdote. Os 2 filhos eram dentro da igreja, da casa dele. 2 filhos se perderam. Por quê? Se a gente não trabalha, se a gente não vai para a obra, o perigo da gente, em vez de se tornar um trabalhador e sair fazer obra, o perigo da gente regredir é grande. E a palavra fala isso. Ele era sacerdote dentro da casa dele. Os 2 filhos se perderam, né? Aí a gente vai ter então pessoas aqui que já trabalham, pessoas que estão na igreja, mas ainda não trabalham. Aqueles que não trabalham, que estão na igreja, eu quero convidar você hoje a orar, para Deus tocar no seu coração. O meu desejo é que você trabalhe aqui com a gente, que você esteja com a gente, mas se não for aqui, mas que você trabalhe na obra, uma obra interdenominacional, que você, como cristão, leve a palavra, algo que Deus te coloca no coração. Então essa é a segunda oração que eu vou fazer. A terceira oração são para aqueles que estão exaustos, cansados de religiosidade. Existem muitas pessoas assim, na rua, quando a gente vai fazer a cruzada, a maior parte das pessoas são pessoas exaustas com a religiosidade. E pode ser o seu caso. Então hoje a gente vai orar, hoje para você, para que Deus tire você de uma ovelha exausta, como sem pastor, mas que traga um pastor. Se for aqui na base, a gente vai ficar feliz e a gente está aqui para isso. Mas que seja onde Deus te colocar no coração, porque você precisa estar em um lugar onde você respeite quem está com você. Não tem como a gente estar num lugar se a gente não respeita a liderança. Então você tem que estar em um lugar como ovelha, como eu sou ovelha, porque o bom pastor é Deus, e o caminho, a função do pastor é isso, ó. Você tem o céu e o inferno. Ovelha, vem comigo, porque se você não for comigo, teu lugar é o inferno. E é isso, né? Mas isso é uma outra palavra para outro dia. Mas como ovelha exausta, cansada, às vezes sobrecarregada, para que Deus tire, né? E faça você ter o desejo de se envolver e caminhar, e daqui a pouco estar membro de um lugar. A membresia foi inventada pelo homem, né? Mas ela é importante para você se sentir parte de uma família, né? Porque isso vai dar foco para você, isso vai fazer com que você se aproxime de Jesus. E você que está aflito, perdido, e às vezes nem aceitou Jesus, e Jesus hoje talvez possa tocar no seu coração, falar: olha, deixa eu cuidar de você, deixa eu ambientalizar você junto com outras ovelhas, e um dia você vai estar mais próximo de mim, você vai passar da multidão para ser discípulo, e você vai cuidar de pessoas ou ensinar pessoas. Então são as 4 orações que eu vou fazer, como o tempo já está avançado. Eu vou pedir para você fechar o olho e orar comigo, eu vou repetir. E aí, se for o seu caso, entenda o desafio é para todos, e aí o Espírito Santo vai tocar no seu coração, para que você receba esse desafio e pratique ou não, porque mais importante do que a gente receber a palavra é aplicar a palavra. Então, em nome de Jesus, Senhor, na tua presença, o Senhor sabe como está cada coração, Pai. Talvez tenham hoje aqui, Senhor, pessoas como ovelhas sem pastor, com o coração aflito, Deus, com o coração aflito, perdidas, talvez nem aceitaram Jesus, Pai. Se houver alguém assim, toca no coração dessa pessoa, e Pai, em nome de Jesus, que ela te busque,
para que ela saiba que o Senhor é o bom pastor, só o Senhor. Talvez tenham pessoas aqui, Pai, ovelhas, Pai, cansadas com a religiosidade, cansadas, precisando da Tua graça, precisando entender que o Teu fardo é leve e que o Senhor está com a gente, Pai. Aqueles que estão magoados com a religiosidade, cansados, Pai, em nome de Jesus, ministra no coração, às vezes sem igreja, que o Senhor possa preparar uma igreja para eles, para cada um deles. Em nome de Jesus, Senhor, vamos orar também por aqueles que já estão na igreja, mas ainda não estão trabalhando, Pai, para que em nome de Jesus, o Senhor dê essa vontade de semear, de levar a Tua palavra, Senhor. Traga daqui, Senhor, para um mundo, Pai, e para que a igreja Tua cresça, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestre, em nome de Jesus. Pedimos também, Senhor, por aqueles que já estão e já trabalham, porque trabalhar para o Senhor é bom demais, é maravilhoso, e o Senhor dá graça suficiente, mas as lutas são grandes. Então, Pai, às vezes as pessoas que já estão trabalhando na obra, tem lutas que nós nem sabemos, ministra no coração delas, entra, Senhor, com o Teu poder, com o Teu livramento, com o Teu refrigério, com o Teu cuidado, com o Teu amor, em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos, amém, amém. Bate palma para Jesus. Hoje eu não falei para